Fora da Caixa, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, o TDAH e a insônia. Sim, eles estão vinculados e tudo isso eu quero falar. Mas antes de começar falando, como eu sempre digo, o que é o TDAH? TDAH é uma sigla para déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Se você não sabe nada sobre isso, procure meus vídeos, os meus cards que estão aqui e veja no meu canal do YouTube, em tantos links, o que é impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção. Tem um vídeo explicativo para cada um desses assuntos. Mas vamos seguir o nosso vídeo aqui agora com relação à insônia. Sim, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, no Brasil são milhões de casos vinculados à insônia. Nem todos têm a origem no TDAH, mas sim, muitos estão vinculados. E por isso nós vamos conversar aqui. Existe a questão da insônia infantil, que nós vamos falar mais sobre isso em um vídeo separado. Mas hoje nós vamos falar a vinculação do TDAH com a insônia e o que é a insônia em si e o que ela causa. Vamos falar alguns números que nós temos aqui que são dados e estatísticas importantes. Só nos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas sofrem de insônia. Sim, e aqui no Brasil também as estatísticas são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão sofrendo desse mal. E a insônia não é só o ato de não dormir, e sim muitas outras coisas vinculadas. Vamos conversar sobre tudo isso agora. Bom, primeira coisa, o TDAH, como que ele influencia na questão da insônia? Porque o aceleramento do cérebro causa a insônia e ele fica hiperreativo. O que acontece? A pessoa que tem TDAH tem um cérebro extremamente acelerado, ele fica a 1000 por hora, como a gente diz. Então, quando a pessoa vai dormir, ela não consegue entrar no estado de relaxamento profundo. O pensamento fica extremamente agitado, acelerado e ela não consegue entrar no sono. Então, mesmo que ela consiga dormir, ela não entra no sono REM, que a gente diz, aquele sono de estágio profundo. Então, quando ela acorda, ela sente aquele cansaço extremo, parece que ela não dormiu, dores pelo corpo e muitas vezes ela tem a sensação de que foi uma noite horrível ou até mesmo se sente pior ao acordar do que quando se deitou. Isso acontece muito vinculado ao TDAH. Outras vezes ela tenta dormir, deita na cama, faz todo um processo, faz 1001 coisas e não consegue dormir, porque o cérebro está lá, agitado, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue dormir, não desliga, não consegue desligar, não consegue relaxar. Esse é um dos motivos da vinculação do TDAH com a insônia. Não sei se você já ouviu falar da síndrome das pernas inquietas, tanto de membros inferiores como superiores. Sim, isso está vinculado também ao TDAH. Acontece que muitas vezes a pessoa tem uma agitação intensa tão grande que vai para os membros. E isso a gente fala que é vinculado à hiperatividade. Então, ela se agita de tal maneira que chega a bater pés e mãos. E isso acontece aí ao ponto de prejudicar o sono. Ela não consegue relaxar os músculos, relaxar os seus membros. Faz um prejuízo tal que ela sente dores terríveis. Além das dores, ela não fica quieta para conseguir relaxar e dormir. Também causando, nesse caso, o problema da insônia. Nós temos questões vinculadas à apneia do sono. Não sei se você já ouviu falar da apneia, o que é, então vamos relatar aqui. A apneia é quando a pessoa está dormindo e ela simplesmente para de respirar. Isso mesmo que você ouviu. Ela não respira enquanto está dormindo. Ela tem um tempo que ela fica sem respirar muito longo. Isso causa danos terríveis ao sono da pessoa. Isso vai fazer com que o relaxamento não seja de forma adequada. Essa apneia faz muitas vezes a pessoa despertar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. E outras vezes o fato da falta da respiração faz com que o medo não deixe a pessoa ter sono, ou seja, ela fica com medo de dormir. Até mesmo causa pânico e ela começa a ter medo de morrer dormindo. Então a apneia do sono também é grave e é um dos problemas que causa insônia.
qualidade de sono. Como eu disse, essas questões todas elas estão vinculadas ao dormir. Então não é só, a insônia ela não é só o fato de não dormir, e sim o fato de não ter uma qualidade do sono. Não é só uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Nós temos muitas pessoas que às vezes até dormem mais horas do que o normal, mas elas continuam com essa falta da qualidade. Elas não conseguem relaxar o seu organismo. Então, como elas não têm a qualidade do sono, isso faz com que todos esses sintomas que eu estou dizendo, de dores no corpo, cansaço extremo, cansaço ao acordar, faça com que a pessoa não relaxe. Então, na verdade, apesar dela dormir e não ter a falta de sono, existe sim a falta da qualidade do sono, influenciando profundamente na sua vida, em aspectos emocionais e aspectos físicos. Ela não consegue ter a mesma produtividade, ela não consegue, no caso a criança, não consegue fazer suas atividades escolares da maneira adequada, está sempre cansada. A pessoa, no caso, o adulto, vai trabalhar, está extremamente cansado, não consegue ter o mesmo rendimento no trabalho. N coisas causam prejuízo quando a pessoa não consegue dormir bem. Então, a qualidade do sono é algo essencial. E muitas vezes as pessoas consideram que a pessoa dorme muito e é preguiçoso. E não, é ao contrário, ela dorme muito porque ela não tem qualidade no sono. Ela está sempre cansada, ela acha que precisa dormir mais horas para recuperar aquilo que ela não consegue resolver, que é entrar em estágio de sono profundo, entrar nesse estado do sono REM. Bom, a troca de horário e esse sono instável muitas vezes acontece. O que acontece então? Muitas vezes, como a pessoa não consegue dormir, ela só pega no sono muito tarde. A insônia faz com que ela fique acordada até de madrugada muitas vezes. E aí muitas vezes ocorre o que? A troca do sono. A pessoa começa a acordar mais tarde. E isso faz com que ela vire uma rotina dela ir dormir mais tarde e acordar mais tarde. E isso acontece muito porque as pessoas com TDAH, elas têm uma atividade cerebral muito elevada. Então a criatividade é muito intensa. Então ela fica naquela atividade intensa até muito tempo próximo ao sono, não consegue dormir e não consegue entrar nesse estágio de relaxamento. Quando é a hora de dormir, ela não consegue relaxar para dormir. E ela leva muito tempo até chegar nesse relaxamento e conseguir dormir. E aí no outro dia seguinte, ela deveria acordar num horário cedo, ela não consegue, porque ela não está com o seu corpo físico habilitado a iniciar um novo dia. Então isso acontece muito. Aí você vai dizer assim, você está falando só de adultos hoje, não está falando de crianças. Tudo isso acontece com as crianças da mesma forma. Mas nós vamos falar sobre insônia infantil em um vídeo exclusivo sobre insônia infantil. Porque é muito pouco falado da insônia infantil. E acontece muito e os pais não se dão a atenção de cuidar das crianças que sofrem desse mal. Bom, era isso que eu queria falar sobre TDAH e insônia. Um beijo e até o próximo vídeo!